Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais um vídeo. E o tema sobre o nosso querido Jan, eu fui fuçar, na verdade, me deram também, depois eu fui lá fuçar no Instagram dele, né? Sil, beijo! Aí mandou, tá vendo? O tio não pensa só no fogo do parquinho, não. O tio sabe ler. E aí eu fui lá ver, né, o livro que ele estava vendo e o tema do livro, o livro é do autor Javier Castilho. É o Jogo da Alma. O Jogo da Alma, bora. Aí eu fui lá pesquisar, falei, vamos pesquisar, vamos ver aqui a descrição desse livro e o que ele se trata, né? E é o seguinte, é um jogo de suspense que aborda temas intensos, fé e engano, segredos obscuros, rituais estranhos e a busca por mistério que, quando desvendado, muda tudo. Então, nossa leitura de tarô quer investigar essa abordagem, tem a ver aí com ele, que está passando na vida dele agora? Vamos ver? E assim, eu achei bem interessante, né, gente? Segredos obscuros, né? Busca aí por um mistério. Então, vamos entender. Fiz algumas perguntas relacionadas ao livro e ao Jan, e acredito que vocês possam gostar e entender tudo que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Antes, vamos ver a energia dele, mas eu falo para você, já não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, já curte esse vídeo aí, porque a gente esquece mesmo, a gente se empolga e esquece de curtir. Então bora lá que possa entregar para quem é fã do Jan, enfim, tá bom? Então ajuda aí a sua tchutchu, essa bruxinha aqui, se você gosta dessa bruxa, bora, vamos lá. E que nesse momento eu possa entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento. Gente, o tarô, ele nunca erra, mas eu sempre peço sabedoria, que na verdade, quando a gente dá uma informação, é a nossa interpretação, como a gente está interpretando. Então, peço aqui a Alá, as deusas, a toda a proteção que eu acredito, que eu possa entender o significado e os símbolos do tarô. Então, vamos lá. Abençoado seja. Uma boa leitura. Antes de vir com as perguntas que eu coloquei, vamos ver a energia dele nesse momento. Vamos ver o que o Jan vibra nesse momento. Vamos lá. Eu gosto de cortar em 4. Ver a primeira carta e a última carta. Vamos lá. A estrela. A estrela, conexão. Então, essa energia, gente, ele tá numa energia de se conectar com o cosmos, se conectar com Allah, se conectar com o que ele acredita, né? E a carta do julgamento. Então, ele tá no momento de despertar, de olhar para os erros dele, tá? De olhar para os erros deles. Gente, eu coloquei o baralho aqui e aí eu coloquei ao contrário. Toda carta que eu vejo, eu considero no jogo que eu tô lendo e saiu a carta da torre. Torre de novo, né? Que eu vou deixar aqui também. E é interessante que primeiro é a estrela e depois a torre. E essa torre que eu falei que é a espiritualidade, tá em volta. A estrela, em alguns decks, é uma mulher que ela está nua e que ela está com 2 jarros e jogando esse jarro dentro do rio, que ela não está prendendo as emoções dela. Só que aqui, essa estrela,
essa mulher, que é o principal da estrela, esse aqui é o homem que tem a ver com o baralho do deck, tá? Que ele tá em todos os decks, se você for ver, ó, tá vendo? E aqui é o seguinte, essa mulher, ela tá com roupa. Ainda ele precisa ter a transparência. Ele precisa deixar a verdade vir, olhar para a verdade. Essa verdade virá? Sim, mas ela demora. A estrela, ela é lenta. Só que assim, aqui ele fica idealizando muito, ele fica pensando muito, mas o julgamento tá pedindo, eu ia falar, mas ele não age. Só que a gente tem a carta do julgamento. A carta do julgamento é o despertar de tudo. E o julgamento, ele sempre vai colocar o Jan para olhar assim, se tudo tá acontecendo errado, porque você deu o aval, né? Então, olhar para os erros dele também é uma primícia nesse momento. Então, ele está sendo convidado para olhar para tudo e tendo a oportunidade. A carta da torre aqui, a torre fala de um abalo, fala de ruptura. Então, ele está na energia de uma ruptura, de algo sendo rompido, mas que é importante ser rompido essa situação. E ele sabe, mas ele precisa olhar para as verdades que estão ali à tona, né? E tudo que está acontecendo não foi só culpa do outro, foi porque ele também agiu e fez em prol de acontecer tudo isso. Vamos lá para as perguntas aqui. Vamos deixar essas aqui por enquanto. Vamos ver aqui. Vou perguntar o desafio. Qual é o jogo ou o desafio mais secreto que Jan Yaman está enfrentando em sua vida pessoal? Gente, eu coloquei esse tema, estou falando o desafio mais secreto, fazendo relação do livro, o livro que ele está lendo, né? Então vamos lá. Vamos pedir também que cada folhinha que ele lê, que ele possa se olhar, ele possa ver, né, o que está errado, o que está certo. Então vamos lá. Qual é o desafio mais secreto que Jan Yaman está enfrentando em sua vida profissional nesse momento? Virou Ás de Espadas. É a clareza. O desafio como a gente falou aqui, a carta da estrela, né? De olhar para a verdade, de despir essa verdade, de não ter medo de encarar os fatos e de fazer a transformação acontecer. Então, o desafio é tomar uma atitude mais racional de tudo isso, né? E cortar o mal pela raiz. Seu objetivo tá acontecendo isso, bora cortar. Bora cortar. Vamos aqui cortar as cartas que pulou essa. Vamos ver, vamos tirar mais 4 cartas. Aqui. Vamos ver. 3 de ouros. O desafio também, o que ele tá passando, gente, 3 de ouros é o trabalho em conjunto, né? Então, está tendo um desafio de trabalhar em conjunto, de trabalhar com quem está ali com ele, porque tem o quê? Tem uma desconfiança. Então, a questão até do julgamento, né? O despertar, de olhar para todas essas situações, de olhar para todas essas pessoas, tá?
Então, valete de paus. O desafio é ali o amadurecimento de seguir em frente, né? E de, assim, também de ter pulso firme e fazer as coisas por ele. Não deixar que o outro comande situações, né? Deixe fazer para ele. Vamos ver aqui qual é o desafio no relacionamento dele. Aqui eu sinto que tem uma quebra de desconfiança tanto no pessoal quanto no profissional. No pessoal da companheira dele atual, da Sara, né? E das pessoas que estão ali em volta com ele sobre a questão dele do trabalho, né? Ou que cuida de uma certa forma da carreira dele. Vamos ver aqui qual o desafio secreto que Jan está enfrentando. Rei de ouros, de uma realização. O rei de ouro, gente, ele sempre tem o poder e ele também sabe que o outro, ele tem plena confiança, né? Que o outro também tem todos os sentimentos, tá ali à mercê dele. Só que é o desafio, né? É o desafio aqui. Esse rei de ouros, ele não tem tanta confiança em saber que está à disposição, está à mercê das suas vontades e desejos, tá? Dentro do relacionamento dele. E até uma questão de realizar, 4 de ouros. O desafio, aqui tem algo mais ali, o que está enfrentando é um apego, né? Então pode ser uma questão de apego ao dinheiro? Pode. Como eu sempre falei em outros vídeos, é alguma coisa que tem a ver com contrato, que amarra, que prende. Cavaleiro de paus. E o desafio é seguir adiante, seguir com os desejos. Então aqui do relacionamento, o Cavaleiro de Ouros, o desafio, o fogo do parquinho, ele pode estar sendo apagado, porque como eu sempre falei, gente, só o fogo do parquinho não sustenta sempre. Tem outras coisas. Deixa eu ver o fundo do deck. 10 de paus, ó. 10 de paus. Tem algo ali já pesado, exaustivo. Então, por mais, isso não significa, eu não tô falando que eles vão se separar. Não é o que eu tô falando. Mas eu tô falando que tem um peso, tá? Exaustivo, né? E tem alguma coisa que eles estão apegados e que prende eles a alguma coisa contratual, tá? Agora vamos ver o profissional. Do desafio profissional deles. Qual é o desafio mais secreto que ele está enfrentando no profissional? Rainha de espadas. Eu tinha, gente, gravado um vídeo e eu tava falando, e aí quando eu vi tava paradinho. E no outro vídeo eu falei que o que atrapalhava no profissional era a questão do relacionamento. Pra mim, eu não tenho dúvida, rainha de espadas. O que atrapalha é uma mulher, né? É uma mulher ali. Que pode ser a Sara, com toda certeza, o imperador. Então, que na verdade o imperador, o poder, né? O imperador fala de poder. E é isso, ele não tá conseguindo ter o controle dele, né? Controlar, ser líder ali de tudo. Por isso que vem a carta da torre,
aqui no a última carta de energia, falando de transformações, de rupturas. Então, ele tá perdendo um pouco do poder dele em questões de ter liderança na parte do profissional dele. O mundo. E é interessante que o mundo saiu no último vídeo que eu falei, que eu fiz dele, né, sobre o encontro de Ibiza, tal, que pode ser que ele não tenha ido, mas que eu não descarto nada do que eu falei, né, que tem tudo coerência. E a carta do mundo aqui, o mundo fala de uma avaliação, né, o quanto ele precisa avaliar, e para as coisas darem certo, ele precisa fazer uma mudança. Como eu falei, a questão do relacionamento dele prejudica muito a imagem dele. E prejudicando a abertura de realizar, de seguir para outras fronteiras, para outras situações, tá? Então aqui, neguinho, pedi muito para lá que... Só que você também tem que se permitir ser ajudado, encarar e olhar, né? Porque o Jan ainda não tá tendo essa transparência. E a estrela também, ela sempre fala de uma cura. Então ele precisa ser curado de alguma coisa, até da visão dele, de enxergar, né? De enxergar as coisas. Vamos ver aqui. O bloqueio, vamos ver o bloqueio. A venda nos olhos, qual o principal obstáculo? Ou venda nos olhos, ou engano, ou segredo, que ele precisa remover para alcançar sua própria grande vitória. Gente, esse livro, peraí que eu vou fazer a pergunta. Peraí, vamos tirar. Antes de vir com essa, vamos ver. Esse livro que ele está lendo vai ajudar a enxergar muita coisa da vida dele? Esse livro, tarô, que ele está lendo, que o Jan e a mãe está lendo, vai fazer ele enxergar muita coisa da vida dele? Carta da força. Já falo que é um sim, mas ele controla, ele controla muito as emoções, ele controla a força, porque eu sempre falei, o voltar atrás e mostrar que ele errou, ou é a morte pro tchutchu. Ó, o pendurado aqui. Aqui eu falo que sim, tá? O livro vai... Gente, o livro vai trazer muitos insights e é como se ele estivesse lendo esse livro e se vendo em muita coisa. Só que o pendurado, ele vai ficar travado, ele vai controlar as forças. Sabe, tipo assim, é só uma ficção. Mas, vamos ver mais aqui como tá... Não, vou ver com o baralho cigano. Se o livro vai impactar, vai fazer ele enxergar. Só que o pendurado é justamente mostrando para ele o quanto ele tá protelando a vida dele, protelando as decisões e o quanto ele precisa olhar para um outro ângulo. E tudo isso que tá acontecendo, né, o pendurado aqui, ele tá de cabeça para baixo, gente, porque ele quis, tá? Só que aí o que acontece? Fez as coisas, só que ele tá suspenso, né? O pendurado fala de tá suspendido. E assim, ele fez isso, só que ele não tá dando conta de voltar pro lugar que ele precisa voltar, né? E enquanto isso, tá criando dor, tá criando um desconforto, só que ele tá acostumando com essa dor e esse desconforto. Só que ele precisa ali, e não adianta também ele vir com ferro e fogo. Até eu vou colocar aqui,
para fãs, o que vem na minha cabeça eu falo, tá? Para fãs, se ele se colocou. Então, é ter esse equilíbrio, assim. Então, a ação e reação. É bem aquela coisa, a frase que eu falo. Vigia, varão. Vigia as coisas que você fala. Vigia as coisas que você faz. Porque tudo é ação e reação. Por isso que a carta do ajustamento, né, da justiça, que eu coloquei, ele precisa ajustar muita coisa na vida dele. E ele sabe disso, tá? Só que o orgulho dele e o pendurado também, ele tem essa conotação de orgulho grandioso. Vamos ver o que o baralho cigano fala. A cobra, a serpente, a palavra que vem aqui, sorrateiro, né? Então, palavra sorrateiro. E a cobra, gente, ali é como se ele precisasse buscar o antídoto agora. Então, tem como reverter. Ele também se deixou ali ser fisgado ali pelo o olhar da serpente, vamos dizer assim, né? Então, é como eu falei, a questão dele e da Sara tem a ver com um desejo forte. Ele buscava esse desejo, ele buscava algo diferenciado. Então, assim, não foi só ela, né, que fez ali a magia acontecer. Ele se deixou, foi algo consensual. Só que tá saindo caro, ó. E agora ele vem querendo cortar, né? Ele tá querendo paz, porque é uma coisa que mexeu, que trouxe um êxtase forte, foi ali grandioso, mas que hoje ele tá priorizando a paz dele. A carta da criança. Pode ter sido inocente? Pode, ele foi no calor. Mas é aquela coisa, é bem... Na verdade, gente, vamos ver se vocês concordam comigo, porque essa criança também, ele é um valete de copas. A gente sempre tem a ilusão, né, de achar que o mocinho vai virar, que o ladrão vai virar um mocinho e que aquele amor vai se encantar. Então, aqui ele também teve a ilusão de conquistar um amor da Sara, de fazer ela se modificar. Tanto que a minha outra leitura coloca que ele vem tentando transformar ela em imperatriz. Se você não acompanhou a outra leitura, acompanha para você entender o que eu tô falando também, tá? No vídeo anterior. A carta da cegonha aqui. Mudanças vão acontecer, tá? Só que as mudanças vão acontecer por conta de ressentimento. Ele tá ressentido. Ele tá ressentido ali com a Sara. Tem um ressentimento e que vai gerar, porque esse homem, a sensação que eu tenho aqui de tudo que eu tô tirando por conta da carta do chicote, o chicote fala de aborrecimento, de querer pegar as rédeas, de querer dominar, né, de querer ter o domínio da situação. Então, assim, eu fui ferido, eu firo, eu vou ferir. E aqui, gente, fugiu a palavra que eu ia falar. Baixando barreira. Aqui é como se agora ele quisesse ferir ela, sabe?
Ó, por conta de segredos que ele descobriu. A carta do livro, o livro tá aberto, né? Então, ele descobriu algo dela. Vamos lá, vamos ver aqui. Esse segredo tem a ver com essa situação de Ibiza. Sim, que tinha mexido com valores, tá? Alguma coisa relacionada a valores. O peixe fala e que ficou incerto, né? A carta do caminho, que teve um combinado, ela falou de uma situação que não era. Então, até essa questão de Ibiza, dela não ter ido, de ter tirado o nome dela, tem a ver com valores, tá? Ele se sentiu traído por conta disso. Carta do Sol. Carta do Sol, clareza. Vamos ver mais. Não que ele tenha... Ele teve clareza. Ele sentiu traído pelo coração. Então, ela pegou a questão... A sensação que eu tenho, gente, não é a questão de... Ela deve ter... Ela omitiu... Ela não falou algo para ele, ela escondeu. E para ele foi uma ofensiva de questão de confiança, né? O coração, de sentimento. Então, ela traiu um sentimento. Podia ser a sensação que eu tenho aqui, até carta do Peixes. Beleza, você não ia ganhar nada. Ia ser um cachê que não ia ganhar nada, eu precisava acompanhar. Então, é mais fácil falar assim, olha... eu fui convidada, mas eu não vou ganhar nada. Mas a sua presença é importante. O que a gente pode fazer? Entendeu? Então, foi nesse sentido que ela escondeu. Ó, a carta da estrela aqui. Então, mexeu com uma quebra de uma confiança dele, tá? Que ela não foi transparente aqui. Que ela não falou, ó. O homem ficou bravo. Mas era mais fácil ter falado assim, ó, eu não vou ganhar nada, mas eles, na verdade, eles nem querem a minha presença. Eles querem você. E isso vai ser bom pro meu trabalho, eu quero. Então aqui, gente, é de falar a verdade, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver aqui. Existe algum segredo obscuro ou conflito de fé e confiança na sua vida amorosa, no relacionamento atual, que precisa ser investigado? Existe algum segredo obscuro ou conflito de fé e confiança na sua vida amorosa, relacionamento atual, que precisa ser investigado e desvendado? Ele descobriu isso. Pra mim tá muito claro que ele tem a ver com questão de valores, de dinheiro, tá? Desse negócio lá de Ibiza. Ela deve ter escondido. E ó, Rei de Ouros. Existe alguns segredos ou conflito de confiança. 7 de copas. Sim, gente, o 7 de copas é engano. O 7 de copas fala de algo que a gente idealiza e que não é verdadeiro. É as caraminholas da nossa mente, né? É o achismo. Então aqui, quando a gente vem ali falando de conflito, né? Na vida amorosa deles, o que precisa ser investigado é a verdade dos fatos, é a verdade dessa realização. Então, eu querer realizar um futuro, eu querer realizar uma situação, ela tá ali, ela tá ali balanceada, como eu falei que tem energia da torre nele, né? Ó, 4 de espadas, o descanso do guerreiro. Então, é como se
Se eu tenho planos, se ele tem planos com ela, o 4 de espadas mostra assim, ele tá dando uma pausa, um descanso para a mente dele, para ele de todas essas mentiras, essas inverdades, essa realização que eu quero, eu vou dar ali uma pausa. Ó, o eremita, totalmente o que eu tô falando de pausa. O eremita, ele se afasta e ele começa a analisar os fatos. Então ele tá colocando, ele tá ligando ponto, um quebra-cabeça, mas ele tá pegando a lanterninha ali, olhando tudo. Então, e como a gente falou, o eremita tá empurrando ele a enxergar. E na verdade, ele não estava enxergando porque ele não queria. E às vezes não é queria dele, é mais o que o outro vai falar, né? Essa questão de não querer enxergar, de não querer dar o braço a torcer, a conta do sol, tarô, que saiu, essa questão tem a ver dele não dar o braço a torcer, tem a ver com os fãs. Porque os fãs já tinham um olhar ao Rei de Copas. Com toda certeza, o Rei de Copas é controlar as emoções. Então, de não mostrar que os fãs não controlam a questão emotiva dele, com quem ele tá e com quem ele deseja. Então, gente, tudo isso é para não dar abraço a torcer para vocês, para nós. Olha. 6 de ouros. O que é o 6 de ouros? É um relacionamento desigual. Então, alguém aqui nesse sentido, que eu perguntei da questão dos fãs, né? Se ele faz tudo isso para não dar o braço a torcer, sim, porque os fãs estavam falando aquilo e ele não querendo acolher, ele não querendo pegar aquilo, né? Carta da estrela. E essa estrela, ela tá o que também? Essa estrela, ela está vestida. Então, ele tem consciência. Agora, dar a cara a tapa e ter coragem. Porque assim, a estrela, como eu falei, ela tá aqui com roupa. Agora, tirar nossa roupa na frente de todo mundo, a gente não tem coragem, né? A gente não tem coragem de despir. Só que esse enxergamento e essa coragem, ela vem aos poucos, porque ele tá num processo, o Jan está num processo de cura. Se você tá entendendo o que eu tô falando, é importante você colocar eu tô entendendo o que você tá falando, até porque eu sei que você tá assistindo o vídeo todo, você tá indo nesse raciocínio comigo. E eu não tenho problema, gente, de falar, é como eu tô falando, o tarô, ele coloca a verdade dele. Quem erra é a gente. Eu posso errar com toda certeza. E eu não tô aqui, como eu falei, eu não sou mãe de Ná, eu não sou a vidente, né? E o tarô, ele é a questão de estudo, é a questão de você olhar cada carta. E essa estrela é isso. Ele precisa tomar coragem de enxergar, de despir. E tudo isso que tá acontecendo, eu não tenho dúvida nenhuma de tudo que eu falei. Ele segura essa Sara por conta das fãs, para não dar o braço a torcer. Ô Alá, abençoe esse varão, que esse varão possa enxergar e que esse livro possa dar uma profundidade aí, né? Ó, eu tirei aqui as cartas. Vamos ver. Peraí, deixa eu parar aqui.
Gente, eu achei que tinha parado o vídeo e não parou. Eu tava ali tirando e não parou. Então vamos lá. Eu achei que eu tinha parado. Eia. Como diz, esse TDAH me deixa atrapalhadinha. Bora lá. Vamos ver aqui a última pergunta. É a última pergunta, produção? É. Vamos lá. Qual é o potencial de transformação? A mudança que muda tudo. Que a leitura desse livro e o desenvolvimento desses mistérios, né? Porque o livro, ele fala muito, se eu não me engano, que eu entendi, é sobre uns adolescentes, ali sobre o sacrifício que teve, acho que teve morte, né? Mentira, questão ali de magia. Então vamos lá, qual o potencial de transformação, a mudança que muda tudo? O que a leitura desse livro e o desvendamento desses mistérios pode simbolizar em sua jornada atual? Vamos ver. Vamos baralhar mais. Embaralha, Renata. Embaralha. Vamos lá. Carta do louco. Ai, meu pai. Carta do carro. Então, vamos lá. Aqui o louco. O que eu tenho, o louco e o carro, né? A mudança, gente, vai ser... O louco, ele pode ter uma atitude inesperada a qualquer momento. O louco, ele é desprendido de tudo e de todos. Então, ele segue uma nova situação, ele segue uma nova jornada, encerra um ciclo e sai com a roupa do corpo. E o carro é avançar. Então, vai ter um momento que ele vai mudar a vida dele, que ele vai fazer virar esse jogo. O que o livro, o que o tarot tá falando, que tem a ver com o livro, é que o Dian vai ter atitudes que ninguém imagina. Vamos supor, eu posso estar ali, ele pode estar, vou dar um exemplo, tá? Ele pode estar ali fazendo os exercícios dele, né, na academia, que eu adorando, né? Aquele shortinho cinza, gente. Que delícia. Ó, delícia, né? E ali, abandonar do nada e fazer a mudança. E falar assim, ou tá ali com a Sara em determinado lugar e sair, né? E sair de fininho e largar ela. Pode acontecer? Pode. O que eu tô falando, não tô falando que isso vai acontecer. O que eu tô falando é que ele vai ter atitudes inesperadas de pegar as rédeas da vida dele, de querer avançar outras situações e assim, e não olhar para trás, deixar coisas e pessoas e avançar. Vamos ver o que o tarot fala mais. Qual é o potencial de transformação? É o avançar, né? A mudança que muda tudo. O que a leitura nesse livro desvenda nesses mistérios? Pode simbolizar a sua jornada atual. É de pegar as rédeas, de abandonar situações e pessoas a qualquer momento. A qualquer momento. 6 de paus. 6 de paus, gente. O Dian, ele não perde nada, né? Eu já fiz essa leitura no sentido, ele não nasceu para perder. E ele já colocou dentro do DNA dele, né? O 6 de paus é o cavaleiro voltando da guerra. Pode ser a luta que ele tiver, a batalha que ele tiver, mas ele vence, né? E ele ainda sai bonito na foto, né? Bonito na foto, com todos os holofotes aí, 6 de copas. E ele, 6 de paus, ele abandona tudo, até porque, gente, o 6 de copas tá aqui. Ele ainda tem vontade de voltar a um passado. 6 de copas é nostalgia de algo que deu
que aconteceu, que deu certo, que hoje não parou. Ele tem vontade de voltar ao passado, tá? Vamos ver mais aqui. Ó, e ter a oportunidade que ele teve um não nas costas, tanto profissional quanto pessoal, tá? Então aqui ele querendo ter uma oportunidade de um passado, ele tendo as honrarias e ele fazendo, ó, tem a ver com o trabalho, valete de ouros, tá? Se você tá entendendo o que eu tô falando, escreve o que eu tô entendendo. Sil, lembra aquele assunto que a gente conversou? É esse aí, tá? Fica para um outro vídeo, mas se você entender, tem gente aqui que entende o que eu falo. Às vezes liga uma coisa a outra, então liga. Aquela conversa que a gente teve, viu, tio do brinco? Bora. Valete de ouros. O valete de ouro, gente, é ter pé no chão. Tem coisas do passado que ele querendo voltar, que traz ainda, que dói pra ele, sabe, de não ter. Mas 2 de paus, 2 de paus. Porque não depende só o que ele deseja fazer, tanto profissional, que ele lembra de situações do passado, não depende só dele. Só que ele precisa abandonar certas coisas. 2 de paus. 2 de paus é parado. Parado, tem aquela expressão parado como 2 de paus, que não depende dele. Ele tem vontade, mas a vida fala, peraí, aguenta aí, vamos ver qual que é a próxima carta. Vamos. A louca. O louco. Tá vendo, gente? O que eu quero falar pra vocês, que na nossa vida, nada é sentença. A gente nunca pode falar, eu não vou beber mais dessa água, eu terminei, é definitivo. Não. A carta do louco, 2 de paus, ele esperando uma solução, uma resposta de algo ou de alguém, e a carta do louco. O louco também aparecendo do nada. Então, por isso ele tem a sensação assim, ele precisa resolver a vida dele. Ele pode tomar uma atitude assim, ele é muito intenso, faz ali as coisas, pode também fazer as coisas sem pensar. Não que ele não faça, porque eu sempre vi as coisas, ele é muito inteligente, mas dá, como diz a minha mãe, a dor de barriga, e bora, né? E bora. Eu também tenho as dor de barriga, eu quero pra ontem. Então, essa situação que ele tá esperando também vai ser assim pra ontem. Vamos lá. Neguinho, porque ele precisa fazer as coisas que é como assim, ele pode se arrepender de algo. E essa situação aqui, ela foca ainda, que tem a ver com o passado, 5 de copas, fica ali muito martelando o que deu errado. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Pode me achar doida, mas eu vou fazer, vendo na minha cabeça. Vou perguntar. Eu nem vou anunciar no coisa. Vamos ver quem assistiu ele por inteiro, hein? Vamos lá. Vamos fazer. Demet Özdemir volta a trabalhar com Can Yaman. Demet Özdemir volta a trabalhar com Can Yaman. Pendurado. As coisas elas estão estagnadas. Já era para ter resolvido essa situação. Vamos ver. 6, 7 de copas. Vamos tirar 6 cartas. 4 de espadas.
eremita. 6 de ouros. Vamos baralhar, embaralha, Renata. Ai, qual é a carta que saiu? A estrela! Ai, adoro! Aê, varoa! Adoro. Rei de paus. Ai, gente. Vamos lá. Virou, aí eu tava até com medo de virar qualquer a carta. Porque assim, eu não posso pôr a carta de volta, já que eu tenho um combinado de olhar a carta que tá virada. Só que eu tava com medo de ser de qual era a carta, mas eu tinha que ser honesta e alá. Amém, alá. Amém. Estrela. Então vamos lá, vamos lá. Se a Tchutchu aqui, ela tem essa possibilidade, né, de trabalhar. Gente, eu já falo que pode ter, sim, só que as coisas elas estão paradas, um olhando muito pro umbigo do outro e no achismo. E se? Só que está sendo pensado, está sendo revisto, está sendo revisado 4 de espadas, o descanso do guerreiro, o eremita, né? O eremita dessa questão de pensar. Tem muita coisa desiguais nele, acordos ou situações, mas a carta da estrela, ela é esperança, né? Ela é esperança. Aquilo que é, como eu falei, a gente nunca pode falar dessa água não beberei, né? O rei de paus aqui, eu vejo ali a intensidade do Jan, né? Querendo fazer as coisas acontecer. A estrela, ela me mostra. Mas tem a palavra que vem exigência, pode ser exigência da parte da Demet. Tem a possibilidade sim deles fazerem alguma coisa juntos? Tem. Mas tudo tem a ver com uma questão pessoal de se curar de muita coisa. Se eles vão se curar e entrar em um acordo entre eles, não dá certo. Tem a possibilidade? Tem toda a possibilidade. Vamos ver com o baralho cigano. Eu vou perguntar aqui. Vamos perguntar. Assiste até o final. Quero saber quem assistiu. Coloca, eu assisti até o final. Vamos ver. Vamos ver aqui o que as cartas falam, né? Eu quero saber, oráculo, se a Demet Özdemir tem a possibilidade de trabalhar. Eu entendi aqui pelas cartas que ainda tem uma situação já estagnada, que precisa ser olhada, ter um outro olhar. Também a questão de orgulho dos dois, né? Uma questão de orgulho e do medo, do achismo. E eles estão pensando, analisando, alguém querendo entregar mais e alguém querendo entregar menos, os acordos, né? O que tá sendo colocado para isso não tem. O 6 de ouro, gente, ele é sempre aqui, geralmente nos outros decks, um rico dando moedas para um mendigo. Então ele não tem nada. Então ele tem que receber aquilo. Então ele está recebendo pouco. E aquele pouco pode ser que não supra tudo que ele deseja. Então a condição que ela está colocando de trabalhar juntos pode ser até de não ser aquilo que é esperado, que sempre foi colocado da forma que eles já trabalharam, né? Vai ser totalmente diferente. Ou pode ser que eles estejam na mesma situação, mas não juntos, totalmente diferentes. Vamos ver o que o baralho cigano fala. Deles trabalharem juntos. Carta do caminho.
tem dificuldades ainda. É uma coisa que não tá certa e que tem a ver, gente, com o coração, com o sentimento, né? Essa negociação é como eu falei, para dar certo, eles precisam se resolver no sentimento, tá? E tem aquela coisa e assim, ainda tem uma sensação de traição, sabe? A palavra traíra tá muito forte. Então, tanto ou de um ou de outro, né? Aqui, mas pode ter uma solução. A chave fala de solução. Mas a gente tem um caixão, as coisas, como eu falei, as coisas sendo transformadas. Não, eles podem trabalhar juntos, claro que tudo modifica, mas não do enredo que eles costumam. Aqui tem alguém ali querendo controlar a situação. Então tá, eu faço esse trabalho com ele, mas se não for desse jeito, nada certo. E o que o Jan pensa desses acordos da Demet? O jogo já foi para um outro enredo, né? Ó, a carta do peixe. Ele sente também até desses acordos que ela tá arredia, bem arredia, tá? Então, mesmo tendo uma ponta, pode ser um lucro, deu até vontade de falar um palavrão, né? Um lucro da honra, mas ter um lucro, mesmo, gente, os dois juntos, mesmo se não encenar e tá no mesmo local, vai ter um boom de dinheiro, né? Mas aqui ele sente que ela tá arisca demais, ó. Ela tá na defensiva, ela tá ali não querendo estar na presença dele. Ó, aliança. Não querendo ter essa aliança, não querer compartilhar, né? Carta do Sol e de estar muito exigente, de estar muito de nariz empinado, né? Vamos ver. E vamos lá, vamos perguntar também aqui, minha gente. Eu vou pegar até outro baralho que tá completinho. Eu vou perguntar. Sara vai gostar se tiver um trabalho deles, se eles estiverem voltando a trabalhar juntos? 4 de ouros. 4 de ouros, gente, é o apego, né? Ali. Ó. O Papa, a limitação. Carta da força. Aqui, a sensação que eu tenho é que ela não tem muito direito de interferir ou de escolhas, né? E ela equilibrando, ela fazendo... Porque assim, ela não tem essa questão de liberal, né? Essa sensação que eu tenho. Então, se ela é liberal, ela tem que mostrar que tá tudo certo, mas tem um rabo preso aí, né? Ela é limitada, ela aqui até o Papa no sentido de ela tem todos os atributos de ser certinha, de ser a perfeita, né? Então, por isso que é a força, mas ela controlando aqui. Eu vejo que tem, assim, uma questão ali até de ser mulher, né, gente? Mas ela controlando aqui, ó, 7 de espadas. 7 de espadas é a carta do ladrão. Ela não mostrar a insatisfação dela, mas por dentro aqui, sendo totalmente falsa do que ela tá colocando, né? Do que ela tá colocando pra ele, ou dando até a força, ó, 6 de ouros. Ali, ó, relacionamento desigual, né? E aqui ela se sentindo, recebendo menos, né? Ela se sentindo inferior, mas ela não vai colocar pra ele, né? Ó, 5 de copas. 5 de copas é chorar pelo leite derramado, de ficar focando no problema.
Então, que pode ser sim um problema para ela. Eia de eia. Vamos ver o que o tarô. Vamos lá. Tarozinho, tarozão do meu coração. Dá um conselhão pro meu Janzão. Ai, meu pai. Vamos lá. Qual o conselho aqui que o tarô dá pro Jan, amor? Vamos ver. 3 de ouros. 3 de ouro, gente, é a união, é estar em conjunto, em questão de focar no trabalho dele, né? De estar ali envolvido com pessoas que vai fazer o trabalho dele crescer. E ele pensar mais nele, o 9 de copas é uma realização, né? Então, dele estar focado mais no que ele deseja, no profissional dele, imperador, de pegar as rédeas da vida dele, de ser líder, de trazer o poder para ele. Então, eu tenho controle de tudo, então bora lá, qual é o seu objetivo? Então vamos. E aqui, ó, 9 de copas. E olhar para as coisas que estão dando dor de cabeça para ele, né? Então, deixar um passado para trás, deixar as coisas que tá impedindo, tá? Que tá trazendo um peso, ó, 10 de paus aqui, que tá trazendo um peso e que tá bloqueando a vida dele, tá? Então, ele tomar essa liderança, fazer essa parceria com pessoas, então parar de procrastinar, de ficar no achismo, de ficar... E tem oportunidades a agarrar as oportunidades que a vida vai aparecer para ele, mas que ele precisa tomar um posicionamento dentro da vida deles, né? Porque oportunidade para ele tem. E assim, nasceu com tchutchu pra lua, né? É isso. Gostou do vídeo? Fala pra mim como foi. Fala pra mim se você entendeu o que o tarô quis falar. Quero saber quem entendeu, tá? E quem assistiu até o final aí, tá bom? Até o próximo vídeo.